Nesse vídeo eu vou falar do circuito RLC. Então eu tenho uma malha onde eu tenho um resistor, um indutor e um capacitor. Defino uma direção positiva para as quedas de potencial. Então, se a corrente estiver passando aqui da esquerda para a direita no resistor, a queda de potencial no resistor é a resistência vezes a corrente. Se a variação da corrente for positiva nessa direção, a queda de potencial no indutor vai estar nessa direção aqui, vai ser L vezes a variação da corrente. E se eu estiver carregando essa placa e essa daqui estiver descarregando, ou seja, como se eu tivesse uma corrente passando aqui e estivesse acumulando carga do lado direito e perdendo do lado esquerdo, eu vou ter uma queda de potencial no capacitor que vai ser proporcional a essa carga acumulada, dividido pela capacitância. Escrevo a lei das malhas aqui, a lei de Kirchhoff, e vou recair numa equação diferencial ordinária linear homogênea de segunda ordem. É de segunda ordem porque relaciona a carga com a derivada temporal segunda da carga, aonde, para deixar bem claro, estou usando a notação de Newton, certo? Então o ponto significa derivada temporal. Então essa daqui é dá duas derivadas no tempo, certo? Sobre a carga. Todas as equações diferenciais ordinárias, lineares, homogêneas, a solução delas será alguma coisa do tipo exponencial. Então eu tenho uma constante vezes exponencial de uma outra constante b vezes o tempo. A derivada da carga é a corrente, então cai o b aqui na frente. O que sobra é a própria carga, então fica b vezes q. E derivo de novo, vai cair um outro b, por isso que fica b quadrado, vezes a própria carga. E eu substituo isso daqui na minha equação diferencial e percebo que eu vou cair numa equação do segundo grau, que a carga fica em evidência e não me interessa a carga igual a zero, a solução trivial. Então a solução dessa equação do segundo grau para B é essa daqui que eu obtive com Bhaskara, bem simples. Onde eu tenho a resistência dividido por duas vezes a indutância com sinal de menos, mais ou menos, então são duas soluções, eu tenho dois valores possíveis para B. Como é uma equação diferencial de segunda ordem, eu sempre tenho duas soluções. Se fosse terceira ordem, teria três soluções, quarta ordem, quatro soluções e assim vai. Para simplificar minha vida, eu defino essa quantidade Bzinho, que é proporcional à resistência inversamente proporcional à indutância, e essa quantidade ômega zero, que é a frequência de oscilação natural do circuito, se não houvesse resistência, certo? Que é 1 sobre raiz de LC. E defino ômega como raiz de ômega zero quadrado menos b quadrado, que é o que está aparecendo aqui. Aqui, na verdade, está como b quadrado e aqui está ômega zero quadrado. Eu troco eles de posição e coloco o sinal de menos em evidência. O sinal de menos sai da raiz como o número imaginário i, onde i quadrado é igual a menos 1. De tal forma que esse monstro aqui, o b, se transforma numa coisa mais simples, que é menos bzinho, mais ou menos, e ômega. Então, deixa eu dar uma limpada aqui para você conseguir enxergar. Então, b é igual a menos bzão é igual a menos bzinho, mais ou menos, e ômega. Me interessa aqui, obviamente, a situação em que ômega zero é maior do que bzinho. Por isso que eu consegui colocar o i para fora aqui da raiz. Ômega zero é maior do que bzinho. Se ômega zero for menor do que bzinho, não vai aparecer esse termo imaginário, certo? Eu vou ter um exponencial real, o b vai ser real. Isso quer dizer que eu teria o regime superamortecido, que eu não vou tratar nesse vídeo. Como aparece um exponencial aqui imaginário, isso daqui vai produzir oscilações. E no nosso caso serão oscilações harmônicas. Então, substituindo o B aqui, eu obtenho
essa expressão com as duas soluções possíveis. Então, com mais está aqui, com menos está aqui, A1 e A2. Consigo colocar esse exponencial, o b vezes t, em evidência, porque tem nos dois termos. Então, repare, deixa eu limpar aqui. Repare que consegui colocar em evidência. E o que sobrou aqui, eu consigo, utilizando através da relação de Euler, onde o exponencial do número imaginário é cosseno mais e seno. Com mais e com menos, eu só troco esse sinal aqui. Substituindo aqui, eu consigo escrever a carga como em termos de cosseno e seno de ômega t. E ainda consigo juntar esses dois termos em termos da lei dos cossenos como um único cosseno, ao menos de uma fase, de tal forma que a solução do oscilador harmônico amortecido vai ter essa cara aqui. É harmônico porque é um cosseno, um único cosseno, amortecido porque a amplitude cai com o tempo, decai exponencialmente com o tempo. A partir dessa carga eu posso calcular a corrente, derivando. Então esse termo aqui vai se preservar, eu vou ter que utilizar a regra do produto para derivar isso daqui. Vai cair o menos b, repete tudo, então vai ter menos b e cosseno. E quando eu derivar o cosseno, vai virar menos ômega seno. E a corrente vai ter essa cara aqui que está muito grande. Entretanto, eu posso me aproveitar dessa definição do ômega, para escrever esse triângulo aqui, certo? Aonde ômega 0 é a hipotenusa, ômega é o cateto adjacente e Bzinho é o cateto oposto. E eu defino esse ângulo φzinho a partir desse triângulo. Então, eu vou ter os valores de ômega e b a partir de ômega 0 e φzinho. E eu posso substituir aqui. Substituindo aqui, eu vou ter cosseno de φzinho, cosseno de ômega t menos φ, seno de φzinho, seno de ômega t menos φ. Utilizo a lei dos cossenos novamente, consigo juntar, unir na lei dos senos, na verdade, eu consigo unir num único seno. De tal forma que a corrente está aqui. Repare que eu tenho duas incógnitas, A e φ. A e φ. Todas as outras são definidas pelas condições do problema. Agora, A e φ são definidas pelas condições iniciais. Então, agora eu coloco as condições iniciais típicas de um circuito como esse. E as condições iniciais típicas de um circuito como esse é o capacitor inicialmente está carregado com uma carga Q0 e a corrente que está passando pelo meu circuito ser nula, certo? Não tem corrente inicialmente. Então, essas são as condições iniciais típicas. Tá, a carga inicial sobre o capacitor é Q0 e a corrente inicial no circuito C0. Substituindo aqui, corrente inicial igual a 0, esse termo aqui dá 1, esse termo aqui dá 0, vai ficar A cosseno de φ. Cosseno é uma função par, o menos some. A cosseno de φ. E a corrente igual a 0, eu vou ter menos ômega 0, A, esse termo é 1, some daqui, esse termo morre, fica seno de φzinho menos φ. Para dar 0, eu digo que φzinho igual a φzinho. E, substituindo aqui em cima, eu tenho que Q0 é igual a cosseno de φzinho, mais cosseno de φzinho. Dessa daqui eu obtenho que é ômega sobre ômega 0. Então, daqui eu vou obter que o valor de A é ômega 0 sobre ômega dividido por Q0. Perceba que se B for igual a 0, ômega igual a ômega 0, certo? A frequência de oscilação do meu circuito, da oscilação da minha corrente e da minha carga, vai ser igual à frequência natural. Substituindo o valor de A e o valor de φ, eu tenho que a carga e a corrente são dadas por essa expressão, onde essa daqui, lembrando, são as condições iniciais típicas. Se eu tiver outras condições iniciais, vai ter outra cara. Q0, ômega 0 sobre ômega, exponencial de menos b,
t, cosseno de ômega t menos φzinho. Essa é a carga. Então, eu plotei aqui essa expressão e repare que eu vou ter várias condições diferentes. Essa primeira, oscilador harmônico simples, é quando Bzinho igual a zero. Bzinho igual a zero, ômega igual a ômega zero. É essa linha aqui que eu vou pintar de azul. Certo? Que já está azul, na verdade. É essa daqui. Esse daqui é o oscilador harmônico simples. Meio torto aqui, mas você conseguiu enxergar. Ele não dissipa, ele não varia a amplitude com o tempo. Quando eu coloco uma dissipação bem pequena, aqui, Bzinho igual a 0,1 ômega zero, ele vai ser o oscilador harmônico amortecido, ele vai estar amortecido. Para qualquer valor de B maior que zero, menor que ômega zero, ele vai ser amortecido. Então, amortecido é esse verde aqui, certo? Que está aqui. Essa capa exponencial é a função exponencial aqui, plotada. E ele vai, no máximo, alcançar esse valor dessa capa. Ele vai sumindo com o tempo. Depois de muito tempo, depois de um tempo infinito, dissipou toda a energia do meu circuito. Não vai ter mais corrente nem carga no capacitor. O criticamente amortecido, a situação do criticamente amortecido, deixa eu limpar aqui. O criticamente amortecido é quando B igual a ômega zero. Nesse caso, o ômega tende a zero. Então, eu pego essas expressões e faço o ômega tender a zero. Eu vou obter essa curva aqui em amarelo, que eu estou pintando de azul por cima. O criticamente amortecido é o que vai dissipar mais rápido a energia, que ele vai mais rápido para zero. E o superamortecido é qualquer valor de B maior do que ômega zero. Aqui no plot eu coloquei como 2 ômega zero. E ele cai muito rápido no começo e depois demora uma eternidade para cair. Certo? Ele vai caindo muito lento. Então aqui está o plot da carga no capacitor e aqui está o plot da corrente. Certo? Basicamente a derivada desse gráfico é esse gráfico aqui. Aqui eu estou plotando em termos do espaço de fase. O espaço de fase é interessante, certo? Em azul, oscilador harmônico simples. Em azul, novamente, é Bzinho igual a zero. Eu começo desse ponto aqui, com carga inicial Q0, e ele vai circulando, certo? Forma um movimento circular uniforme. Ele vai ficar oscilando para sempre aqui. Repare que o ômega é sempre menor do que ômega zero. Isso significa que o período de oscilação é sempre maior do que o período de oscilação T0, onde T0 seria o período do oscilador harmônico simples. Então, essa linha azul aqui, o período desse movimento vai ser o período mais curto possível, certo? Quando tem um pouco de amortecimento, eu vou seguir essa linha verde, eu vou espiralar. Lembrando que aqui eu estou plotando a corrente, aqui a amplitude da corrente, aqui eu estou plotando a amplitude da carga. Então ele vai espiralar até zerar. O criticamente amortecido, ele vai o mais rápido possível que vai para zero, ele não oscila nenhuma vez, certo? E o superamortecido, ele vai bem lentamente para o zero. É isso aí, espero que você tenha gostado. Nos próximos vídeos nós vamos utilizar essa, deixa eu limpar aqui. Não consegui limpar. Bem, mas a gente vai usar essa expressão e essa daqui para estudar o transiente do circuito RLC com fonte de tensão senoidal.